Então, pessoas, sejam bem-vindos à mesa mais fantástica da 19ª Bienal Internacional do Livro do Rio. A gente tem aqui André Bianco, Karen Soarelli, Felipe Castilho, Guilherme Desvalde na mediação. Uau! Pessoas, nós teríamos também o Eduardo Spor, mas infelizmente ele ficou malzinho, não pôde vir. Ele queria muito estar aqui com vocês, mas o Dudu tá cheio de trabalho. Ele inclusive anunciou o livro novo dele aqui mesmo na Bienal, fim de semana passado. E ele também está com a campanha da tetralogia dele, rolando no Catarse. Quem quiser lá dar uma conferida para apoiar, vai ser muito legal. Então eu queria começar aqui com o pessoal. São todos autores muito sérios. Pessoal da literatura mesmo, uma arte nobre. Queria começar com uma pergunta bem pertinente, bem séria. Não, espera aí. Calma. Pessoal, aqui todo mundo é bastante conhecido, mas sempre tem alguém que está começando agora a curtir literatura. Então, antes de tudo, pedir para cada um se apresentar rapidinho. Sempre tem alguém que pode não conhecer algum dos autores. Ladies first. Oi, pessoal, eu sou a Karen Soarelli. Eu sou autora de literatura fantástica. O meu forte é alta fantasia, com mundos mágicos e feras e heróis. Eu escrevo para a Tormenta. Sou a primeira autora mulher com um livro próprio, solo meu, no universo de Tormenta, que é o maior universo de fantasia do país. Publiquei A Joia da Alma na última Bienal e agora estou com um lançamento que é A Deusa no Labirinto. Os dois de Tormenta, os dois com personagens muito diversos, mulheres fortes e muita magia e alguns assuntos que a gente gosta de tratar por trás da fantasia. E, antes disso, sou autora também da série Crônicas de Miríade, tenho vários livros, contos publicados. E esqueci de alguma coisa? Você, Felipe, vamos! Você, cara! Então tá. Serpentário! Meu nome é Serpentário. Não, meu nome é Felipe Castilho. Eu sou autor de Serpentário, este livro aqui saindo pela editora Intrínseca, que também lançou meu livro Ordem Vermelha, Filhos da Degradação. Ó, eu vi um... Tem uma pessoa que leu, fico muito feliz. Eu sou autor também. Agora vocês leram, né? Tá, mas beleza. Também sou autor de Legado Folclórico pela editora Gutenberg. Sou roteirista de quadrinhos também. E escrevo isso também. Eu tô flutuando entre a alta fantasia, a fantasia urbana, o terror, a ficção científica e tudo isso que é considerado subversivo e, né, coisas assim. Estamos aí. Por favor, André Bianco. Este é o momento mais aguardado, porque eu não sou o André Bianco. Eu sou Eduardo Spor. Spor, queremos você aqui, cara. Eu sou André Bianco, diretamente de Osasco, um Penny Dreadful suburbano que escreve histórias de terror de vampiros, os vampiros portugueses que desembarcaram no Brasil e tomaram tudo quando o terror nacional estava só começando. E vim para bater papo com vocês, perguntem, participem, interajam. Adoro estar aqui e adoro conversar com os meus leitores. Muito bem, agora vamos à pergunta bem importante. Até vou pedir silêncio, é uma questão bem séria mesmo, que eu quero ver com vocês, que é o seguinte. Quem é que ganha numa luta? Um vampiro, um elfo ou as serpentes do Serpentário? Vamos lá. Vamos botar os anjos do Spor também na jogada. O Spor não está presente, mas vamos botar o anjo na luta também. Que pergunta idiota. Olha, quem ganha eu não sei, mas quem perde... Os elfos de Tormenta, coitados, eles foram escorraçados, perderam a guerra contra os goblinoides, agora acabaram se tornando escravos no reino dos minotauros. Eles estão na pior. Eles são os que estão precisando dar uma volta por cima. Vamos lutar pelos elfos. Aê! Existem elfos que dão uma boa briga. Mas eles vão ter que se revelar. Mas
tem a Raquel, eu acho que eu não precisava falar mais nada, mas tem o Inverno e a Calliope. Aí, tipo, fechou. Aí, lamento, não adianta. Em Mas minha defesa. nada disso adianta se esse pessoal tiver medo de cobra. Não, quero... Não, e é um bicho sorrateiro, né? A serpente, ela tá lá, então tá todo mundo brigando, ela vai estar lá no cantinho, assim, olhando pra dar o bote. E quem vencer ali, ela entra e morde o calcanhar. Engole, pronto. Né? Pois é. No serpentário você tem ali... Uma coisa que é legal é que a serpente ela é um símbolo aí, né? Eterno. Literalmente, né? Também se a gente for falar do Ouroboros aí. Mas ela tem vários significados. Então ela pode ser força, sabedoria, agilidade, subversão, perversão. Quem sabe no serpentário até a gente trabalha muito com todos os sentidos da cobra. Então tem o homem de branco no serpentário, que é uma representação da serpente. E eu acho que ele esperaria todo mundo brigar. Os anjos, os elfos, os vampiros ali. Na verdade, a serpente já venceu os anjos. Isso é verdade. Serpente tem bônus contra anjo, né? Tem bônus. Mais 2 ali no ataque. Bom, agora vamos, então, por uma pergunta séria de verdade. É meio sabido que o Brasil é um país em que não se lê muito, infelizmente. Mesmo no colégio, os professores têm, às vezes, dificuldade de incentivar os jovens a lerem. Mas a gente está aqui numa arena lotada, cheia de gente jovem e que curte a leitura. Então, quero perguntar para vocês, uma coisa meio polêmica, mas eu quero perguntar para vocês o que a literatura de vocês tem que os clássicos não têm? Bom, para começo de conversa, é uma literatura contemporânea. Então, a gente fala a língua que o leitor fala hoje em dia. Os clássicos são muito importantes, eles fundamentam a nossa literatura, mas tem toda essa questão da formação do leitor. Eu mesma, quando comecei como escritora, eu conhecia muita gente que não gostava de ler, não tinha interesse, não sabia a parte gostosa de ler. E essas pessoas, muitos começaram a ler porque eram meus amigos, né? Queriam ver o que eu estava escrevendo. E a partir dali, eles falaram, nossa, que legal, dá para ter fantasia, dá para ter monstros mitológicos, dá para ter ação, aventura num livro. E descobriram a paixão pela leitura. Então, eu vejo muito a literatura fantástica como uma porta para as pessoas entrarem, conhecendo essa paixão e poderem desbravar as leituras que a gente considera mais difíceis, especialmente os clássicos, porque eles são um pouco mais antigos. E a literatura também, a alta literatura contemporânea, também esse pessoal acaba conhecendo depois da literatura que a gente chama de literatura de entretenimento. Então, ela tem a questão de formar o leitor e também, claro, a função de entreter. Eu sou um bichinho estranho para lidar com essa pergunta. A gente podia ficar até amanhã falando disso, porque eu adoro. Eu estou em duas canoas. Um pé no clássico e um pé no contemporâneo, porque o clássico nos ajuda muito a chegar e atingir o leitor assim, no coração de forma arrebatadora. E curioso, né? Porque eu, autor de terror... Todo mundo acha que as minhas referências são Stephen King, Clive Barker, Allan Poe. E, na verdade, eu sou um bichinho do folhetim. Sempre fui muito conectado a Henry James, a Victor Hugo, a Balzac. E eles me ensinaram essa coisa de fazer o leitor ficar louco uma página atrás da outra. Mas eu trago essa pele nova, coisa nova, as coisas que eles não tiveram a oportunidade de olhar, só isso, né? E a transgressão é super importante, né? Escrever é uma coisa mágica, né? Se solta, se joga, vai lá e conta a sua história. E ler é uma coisa fascinante, entrar num outro mundo, no mundo do outro, e participar. Tá dentro daquilo que o autor cria, da viagem que o autor te proporciona. E eu amo preparar todo esse ardil para você ficar comigo da primeira à última página. Se o meu livro tiver 220 páginas, ou se ele tiver 800 e tralalá, como D'Artana. Se você não gostar de D'Artana tanto assim, ele serve como peso de porta, segura a porta, tal. Você pode jogar em alguém,
um stalker e tal. No prefeito. O prefeito. Mas eu jamais faria esse mal ao seu livro, ele encostar naquela carranca. Tadinho do Datana, cara. Se fosse capa dura, talvez, porque aí Yeah. tem mais 3 de dano, então. Mas eu acho que a nossa função é uma coisa que é também formar leitores, né? Que é muito importante, que senão a gente vai ter aí, com todo esse obscurantismo que fica tentando cercar, falando que o que pode, o que não pode, isso é literatura, isso não é, a Terra é plana, isso é do demônio, isso tudo parece que vai fazer o quê? Eles querem criar uma bolha que uma geração que a gente perde de formação de leitores, isso se torna em 50 anos de um país que está aprendendo a ler cada vez mais. Somos muitos, a gente só está espalhado, e a Bienal tem essa função, acho que, de aglomerar a gente. Mas a gente tem essa função de ser, às vezes, uma das primeiras impressões da literatura e essa impressão ser agradável para a pessoa não largar. Porque a gente ficou por muito tempo usando os clássicos como penitência. Você não se comportou, você vai ter que ler 20 páginas de Dom Casmurro hoje. Ah, mãe... Eu acho que o negócio é identificar o que o jovem está querendo ler, e não, nem tanto jovem, que muitas vezes o primeiro contato com a literatura de alguém, quando você disponibiliza o livro, é na fase adulta, né? É você chegar em lugares mais periféricos e que nunca tiveram bibliotecas e começar a montar, você vai ter que fomentar o gosto pela leitura em adultos também. E a literatura que o pessoal diz que é mais comercial que a nossa, que o pessoal fala que tem um valor só de fazer o mercado girar, porque o verdadeiro trabalho do escritor está rolando aqui no Prêmio Jabuti, no não sei o quê. Por isso eu concorri ao Jabuti também, não muda nada. Eu acho mais importante ser lido e conversar com a galera, estar aqui perto, do que ficar ganhando prêmio. Mas quero um Jabuti também um dia, quem sabe. Mas eu acho que é isso, a gente tem que ser a primeira impressão, concordo total com o que o André falou, que a Karen falou, a gente é uma porta de entrada e tem que ser uma porta ampla. Tem que ser uma porta que não machuca na maçaneta ali, sabe? Na hora que vai abrir, tem que ser uma coisa que a pessoa fala, pô, gostei de ler, o que mais tem? Olha, conheci André Bianco, fui para Anne Rice, nossa, ela tem Mary Shelley, que vem um pouco do gótico aqui, ela vai chegar em Frankenstein, aí ela vai indo... Sabe? Não tem uma ordem certa nas coisas. Eu acho que cada leitor se identifica com uma coisa e a gente tem que aprender que cada pessoa é um universo, né? Assim... Sim, é importante lembrar também que a literatura de entretenimento, de fantasia, ela não é apenas uma porta de entrada. Porque por mais que a nossa literatura seja de entretenimento, seja sobre viagens, ou sobre terror, ou sobre medos, ela é também sobre o ser humano. Então, a partir do momento que você passa da leitura superficial e se aprofunda mais no texto, você passa a ver o que está por trás. Consegue enxergar as analogias que os autores usam para tratar de assuntos que muitas vezes são complicados de falar abertamente. No meu livro mais recente mesmo, A Deusa no Labirinto, eu falo sobre as elfas que são prisioneiras dos minotauros. E aí é um negócio super de fantasia, mas do que realmente está sendo falado esse livro? Tem todo o lance de relacionamento abusivo, essas questões que fazem parte do nosso dia a dia, que são super importantes e que muitas vezes você não quer ler um texto que vá falar da realidade nua e crua, talvez um pouco difícil de compreender e de aprender aquilo e te dar uma conclusão. Então, a literatura fantástica, a literatura de entretenimento tem essa função de construir algo, de debater assuntos difíceis e de trazer uma nova compreensão para a nossa sociedade. E também, complementando tudo isso, acho maravilhoso nós, autores de literatura comercial, de literatura de fantasia, de literatura de entretenimento, de terror, botem a etiqueta que quiser, isso não significa que nossa literatura é menor, não é. Hoje o leitor se conecta com o que ele quiser, ele lê o que ele quiser. E como você acabou de dizer, que colocou essa discussão importante sobre o machismo, a misoginia, enfim, dentro da obra de fantasia, outra coisa interessante é que a fantasia pode ser vista como um oásis para o leitor.
Eventualmente, o leitor se agarra àquilo que você escreve, ao mundo que você criou, a um mundo completamente desconectado do real. Eles têm uma mania de etiquetar a nossa literatura como escapista, mas como se isso fosse algo ruim, alienante. E não é. Na verdade, os livros ficam vivos quando você discute coisas profundas dentro dele. E os livros permanecem na mente do leitor, e esse lugar fantástico que nós criamos, esse oásis, às vezes é o lugar que o leitor tem para respirar, tem para estar, para escapar da realidade árida, de quando policiais entram numa Bienal, por exemplo, para levar uma HQ que está falando de amor. Eventualmente, o que você cria, seja o mundo qual for que você cria, é o lugar onde o leitor se resguarda e se reenergiza para enfrentar o real, para enfrentar o dia a dia. Nós somos um remédio, muitas vezes. Para que a gente... Para que a gente trabalha tanto, né? Para poder também ter um pouco de entretenimento, se divertir. Qual é o problema? A literatura é um diálogo, basicamente, né? Um diálogo entre o autor e o leitor. E como o pessoal falou, o André, o Felipe falaram, qualquer diálogo precisa de duas partes. Então não adianta tu escrever para ninguém ler. O leitor, ele é tão importante na literatura quanto o próprio autor. E nesse sentido, os livros de vocês alcançarem muita gente é o que dá valor a eles. Ainda nessa conversa sobre chegar nas pessoas, uma coisa que eu acho muito incrível na literatura de vocês especificamente, sendo fã aqui, é como vocês lidam com um gênero, que é a fantasia, que tradicionalmente é ligado a outros mundos, ou dentro do nosso mundo, a outras regiões. Basicamente, fantasia medieval sempre se pensa naquele imaginário europeu. Mesmo histórias de vampiro, tu pensa Europa também, Transilvânia, mundo antigo. Mas vocês todos ou escrevem histórias no Brasil, ou colocam um pouco do Brasil dentro das suas histórias. Como na Ordem Vermelha é um mundo de fantasia, Tormenta também é um mundo de fantasia, mas todos eles têm elementos da nossa realidade. Como é que é escrever dentro do Brasil? No caso do André, que até onde eu sei foi o primeiro escritor que fez histórias de vampiro ambientadas, não só no Brasil, como no interior do Brasil. E vocês, no caso, que colocam elementos do nosso país, da nossa realidade, dentro de um gênero que normalmente não se vê isso. Para mim, batia quase que numa incompreensão. Por que não tem? Né? E aí, quando eu tive essa ousadia de escrever a história de 7 vampiros portugueses encontrados numa caixa de prata, numa caravela que naufragou no litoral do Rio Grande do Sul, eu fui descobrir. Porque havia uma barreira dos editores. As editoras não acreditavam na literatura de terror escrita por autores nacionais. Isso eu ouvi aqui no telefone, tirei do gancho. Mais da metade de vocês não sabe o que é tirar um telefone do gancho, mas tudo bem. Eu liguei para a editora depois que eu recebi a carta, né? Como assim? Esse livro é fantástico, 7 vampiros, todo mundo vai querer ler, português, numa caixa de prata, na caravela, litoral. Pô, e tudo acontece aqui no Brasil. Eles vão querer, né? Apesar da audácia, muito facilmente 7 vampiros portugueses entraram no bar e tal, viram uma piada. Mas eu tive essa persistência. E quando eu recebi as primeiras cartinhas das editoras que disseram não queremos publicar, eu liguei para maior na época. E a editora me atendeu ainda, né? Curioso. Ela falou, olha, o leitor brasileiro não gosta de ler histórias de terror escritas por brasileiros. Aquilo mexeu demais comigo. Eu falei assim, e daí se eu sou brasileiro? E se a pessoa... Ele tem literatura japonesa de terror? Se o cara escreve bem na Tailândia, se o cara escreve bem na Itália, que importa de onde ele vem? Não importa. Se a história é bem contada, não importa. E aí eu publiquei o livro 7, de forma independente, indo de livraria em livraria, não tinha essa moleza de redes sociais, tinha que pegar meu carrinho e ir bater na porta, falar com o gente, olha, eu tenho um livro aqui e tal. E os livreiros pegaram na hora o livro.
Os livreiros pegaram o set e falaram, nossa, é um livro de... Quer dizer, esse preconceito não estava nem nas livrarias, muito menos nos leitores, porque aquele livro que não tinha editora, aquele livro daquele autor de Osasco, que apostou todas as fichas naquele sonho, é bom sonhar, estava ouvindo aqui de manhã sobre isso, começaram a vender o livro em todas as livrarias de São Paulo, e com o Brasil dentro, eu não me conformo. Por que tem que destruir Nova York todas as vezes? Coitada daquela ilha. Né? Godzilla já pisou 40 vezes, depois ainda pegaram Cloverfield, e depois Meteoro, King Kong, Alien. e Meteoro, e tipo, pô, vamos destruir Osasco, já não é grande coisa, mas vamos destruir Osasco, né? Mais legal. E a gente se encontrar no meio das páginas, o mais legal é que os leitores amaram isso, de se verem nas páginas. Depois, em A Saga O Vampiro Rei, quando para sobreviver uma noite, os vampiros vêm e os motoqueiros que fazem a comunicação entre as cidades encontram uma ponte destruída, se escondem no rancho da pamonha. Gente, o pessoal ficou alucinado com aquilo. E, para mim, uau, que alegria ver que essa obra está viva 20 anos depois. Para mim, é um barato. Oi. Obrigado. Acho que é isso. O Brasil na escrita, ele tá... Quando você faz a fantasia urbana, assim, o terror na cidade, que nem o André, você tem essa oportunidade de fazer os personagens passarem por ruas que você conhece, brigar lá na frente do Shopping Eldorado de São Paulo, é o terminal de ônibus em Osasco, que é uma coisa que, pô, a gente lê Harry Potter, ele correndo na plataforma 934 King's Cross lá para atravessar para pegar o trem para Hogwarts, só que quantos aqui já foram para Londres para pegar um trem assim? Não vai ser a maioria da população que lê Harry Potter aqui no Brasil. Então, quando você traz a experiência para a Central do Brasil, eu vou pôr aqui vai ser na Radial Leste em São Paulo, sabe? Vai ser na Oceânica, vai ser... Você traz também já o Brasil ali no texto, mas você não precisa escrever uma urbana e literalmente no Brasil para trazer o Brasil. Quando, na Ordem Vermelha, um Terak não está na Terra, está num deserto que chama Degradação, que nem importa onde seja, mas é uma história que, primeiro, ela não tem uma construção eurocêntrica também, né? Assim, ela não é, como o Guilherme estava falando na hora da pergunta, ela não tem essa estética Europa medieval, até porque a estética dela está entre um lance mais Oriente Médio e a construção da cidade é totalmente baseada numa grande metrópole brasileira com a sua parte industrial, a sua área, uma comunidade que são os assentamentos, que é basicamente a Cidade de Deus, de um dos meus livros favoritos, que é o do Paulo Lins, Cidade de Deus, e amo o filme também. Grande Paulo. Que é incrível, para mim é um dos melhores escritores de todos os tempos. E, para mim, Ordem Vermelha é Cidade de Deus em Westeros, Transporting na Terra-média, sabe? Você traz aquela coisa da correria, onde o foco não é você ascender a nobreza, não é você... Essas histórias, eu gosto de ler também histórias do cara que vai de plebeu a rei e tal, não sei o quê, mas se a gente fosse transpor essa aventura para um Brasil atual, não existe esse sonho de nobreza, porque a nobreza está pisando nessa galera. Então, qual é que é? Vamos se juntar e sobreviver e tal. Então, é uma história de correria, é uma história de periferia, né? Alguém falou esses dias que Cachorro louco. Cachorro louco. Perifantasy. Alguém me falou esses dias assim. Amei. Foi o JP Lima, acho que ele falou esse termo, ou a Ana Rush. Eles falaram de perifantasy, eu falei, que legal. Mais um rótulo pra gente, mas isso eu acho que só pra gente poder direcionar, assim, não é. Mas o fantasismo atualmente, eu acho que ele tá produzindo essas coisas. Então, é isso. A Karen traz o Brasil na linguagem dela. O Max Malman escreveu um livro, falecido Max Malman, para mim, um dos melhores escritores também que a gente já teve. Total. Centésimo em Roma. Centésimo em Roma. É uma história em Roma, mas só um brasileiro podia ter escrito aquilo, né? Então, você pode escrever sobre o que você quiser, mas lembra de onde você veio, canta a tua aldeia, né? Como diria o Ronaldo. Dostoiévski também, ele falou bastante. Agora, foi Dostoiévski ou Tolstói? Eu confundo. Russo é tudo igual. Dostoiévski. Obrigado, Alessandra. E eu acho que é isso. Eu acho que a gente traz, não sei o que a Karen
acha sobre? Eu vejo muito Brasil nas suas narrativas. Eu escrevo as minhas histórias, elas são todas ambientadas em um mundo fictício, mas isso não muda o fato de que eu sou brasileira. Então, as coisas que eu coloco lá são as coisas que eu vejo. E é importante falar que o Brasil não é só uma extensão territorial. O Brasil somos nós. Nós compomos o Brasil. Então, isso é uma coisa que me chamou muita atenção quando eu comecei a escrever em Tormenta. Porque Tormenta, no início o pessoal falava que é uma colcha de retalhos. Hoje em dia eu acho que é uma colcha de retalhos linda. Porque é um universo que só poderia ter sido criado por brasileiros, porque ele puxa uma coisa de cada canto, as coisas que a gente ama. Então tem influência medieval, tem influência de Roma Antiga, tem influência oriental, do Japão e China, as coisas que nós gostamos. E isso é a nossa cara, porque nós somos uma mistura, e o universo de Tormenta é uma mistura que reflete a nossa cara. E isso é algo que eu faço questão de mostrar nos meus livros, até mesmo pelos personagens. São personagens completamente diversos, assim como o nosso povo. São personagens que têm visões diferentes e, ao mesmo tempo, visões que são muito brasileiras. E é isso. Mudando um pouquinho o foco, Felipe, tu trabalhou na Ordem Vermelha, é um livro teu, tu escreveu, mas ele faz parte de um universo maior, e o universo em si tem outros criadores, né? Mesmo caso com a Karen, que é autora dos romances do Joia da Alma e do Deus no Labirinto, mas que são ambientados em Tormenta, que é um universo maior. E o André, tu tem o teu próprio universo, que tu criou. Como é que é trabalhar com uma obra que não está contida só num livro? Como é que é essa ideia de criar mais do que uma história, criar um mundo inteiro? Eu levei 10 anos para criar o universo de Miríade. A partir de então, eu escrevi 4 livros. E é muito interessante escrever em Miríade, porque o que eu quiser que aconteça, acontece. Se eu quiser destruir cidade para nunca mais voltar, nada de reconstruir Nova York da noite para o dia. Se eu quiser destruir reinos, se eu quiser erguer ou derrubar deuses, eu faço o que eu bem entender. Só que levou 10 anos para ser construído, né? E em Tormenta, quando eu fui convidada para escrever, eu não precisei criar o universo, porque alguém já tinha criado. Então, esse trabalho de 10 anos já estava feito. Mas aí entra toda a parte de pesquisa, porque Tormenta tem romance, tem manual de RPG, tem quadrinhos, tem jogos, tem de tudo. E o que eu fosse escrever tinha que fazer sentido dentro do universo, não podia discordar de algo que já saiu antes. Então, aí entrou o meu trabalho de pesquisar o que já existia e construir algo em cima, porque também não adianta eu só fazer o que já foi feito no universo. Eu tinha que trazer as minhas próprias referências, as minhas vivências, as minhas influências para criar algo novo. O Ordem, no caso, a Ordem Vermelha, apesar de ser um universo que o dono da marca é a Comic Con Experience, né, a galera do Omelete, mas ainda como é a primeira obra dentro desse universo, todo o universo até agora foi fundamentado por mim. Então, ele teve criação, a parte visual, do Vitor e do Rodrigo, mas ainda não peguei 20 anos de Tormenta, por exemplo, para você escrever. É um estudo muito mais... A diferença é que eu estou fundamentando ainda. Eu estou construindo o playground para várias pessoas poderem brincar também no parquinho. Mas é legal. Tem um lado que foi como se fosse trabalhar para um filme blockbuster, assim, sabe? O Vitor e o Rodrigo são artistas visuais, então eles chegavam e falavam, cara, como você pensa nessa coisa? Eu falava, eles desenhavam, ficava melhor ainda do que eu tinha pensado. E eu tinha, sei lá, artistas de concept fazendo ali na minha frente, e eles desenhavam uma espada aleatoriamente. Eu falava, pô, essa espada é da hora, eu quero encaixar ela na história. E aí, então, eu sou muito freak nisso, eu amarro demais, tá tudo... além do primeiro livro, da Ordem Vermelha, eu tenho mais, sei lá, 300 páginas de anotações sobre o universo, que o leitor pode não precisar ver tudo, mas eu quero ter o controle disso para não deixar falhas e buracos, né? Tanto que quando eu acabei a Ordem agora, enquanto... Inclusive, eu sei que vai rolar isso quando você vai perguntar, a Ordem Vermelha, perguntem para a Comic Con, perguntem para ela, não tenho nada a ver com isso, eu escrevi Serpentário enquanto espero. O Serpentário é outra coisa, eu falei, eu tenho já um mundo, é o nosso mundo, ele já está construído, eu quero voltar a brincar um pouco com
com a fantasia e ficção sendo mais urbano de novo, né? Só que aí o que eu fiz? Eu estilhacei espaço-tempo em Serpentário, né? Porque ele passa em vários tempos ao mesmo tempo. Você tem 99 para 2000 ali, a era do El Chan, e ainda você tem ainda 2018 para 2019, essa era de merda que a gente está agora. E aí você tem esses dois tempos intercalando com Segunda Guerra Mundial, com um futuro distante que você não sabe exatamente onde que com pré-descobrimento. Então, parece que eu gosto de me complicar. Quando não é para ter que criar um universo interfundamental, eu pego e estilhaço o já conhecido, assim. Mas eu gosto dessa experiência. Eu adoro que me chamem para... Cara, eu estou fazendo um quadrinho, você não quer tentar colocar isso no mesmo universo pra gente? Tá, legal, eu adoro. Eu cresci lendo Marvel na época do primeiro Desafio Infinito, que é aquela coisa toda doida de Thanos, né? O que inspirou mais o Infinity War, inclusive, aí, ultimamente. Essa coisa de espaço, tempo, joias, tal, joia da alma. Eu cresci meio que pensando em várias realidades, então eu acho que eu já estava nessa velocidade, assim, para pensar. Essa pergunta é interessantíssima porque é difícil com o escritor, sabe? É uma luta que a gente tem todo dia de reter a atenção do leitor. O leitor está cada vez mais voraz. E tem outra coisa, quando você escreve autor comercial, não sei aqui quem gosta de escrever, estou vendo um monte de gente aqui que são escritores e tal, mas você manter o leitor dentro da sua obra está uma luta cada vez mais complexa por conta da fragmentação da atenção do leitor. Hoje o leitor, eu nem chamo mais de leitor, né? Eu tenho os receptores. Quem recebe a minha obra é através de diversas plataformas. E como eu tive a grata experiência de viver o mundo do audiovisual também, além de escritor, sou roteirista, depois me tornei dramaturgo, aí você vai para um lugar muito doido, que é conseguir transitar entre plataformas diferentes, mas atingir o leitor, o coração do leitor e a mente do leitor. Do mesmo jeito, não importa onde, porque quando você vira essa chave de escritor, que escritor não tem escrever errado, não existe você pôr a sua emoção no papel, nem no papel, a gente vai para o notebook já, de um jeito errado. E caso você faça isso no papel, não tem problema nenhum. Mas a atenção do leitor está um jogo de cachorro grande, sabe? É uma coisa muito doida. E você ser escritor, roteirista, trabalhar em sala de roteiristas, ocupar a posição de head writer ou ser o roteirista assistente, você já não é dono daquela obra mais. Roteirista eu brinco, a maioria das vezes que você trabalha como roteirista, você é jagunço. Você vai lá e a produtora fala, tira naquela goiaba. E você tem que ter lá um fuzil de papo amarelo e acertar na goiaba. É um trampo de bater laje, assim, né? É um lance doido, porque enquanto na literatura livre eu te digo, escrever literatura é livre, você escreve do jeito que você quiser e está certo. Se você emocionou o leitor e criou a fruição, está certo. Audiovisual não tem boi, bicho, não tem papo. Audiovisual, ou você escreve certo, ou acabou. Ou você está fora do jogo, ou o espectador, a recepção, viajou, foi embora. Tem uma coisa muito injusta com o audiovisual. Quando você assiste uma série, quando você assiste um filme, quando você assiste uma novela, dizem que assistir audiovisual, TV está tão vintage já, você assistir qualquer obra em streaming, HBO, Great Game of Thrones, tal, você está fazendo um consumo de storytelling passivo. Você está vendo uma história passivamente. Não tem coisa mais equivocada do que isso. Quem é roteirista sabe que, quando aquilo vai para a tela, a chance do leitor imaginar acabou. Você está entregando o mundo pronto. Enquanto eu escrevo, eu trabalho com as lacunas. Eu deixo o leitor imaginar tudo. Eu vou entregando migalhas e pedaços e o leitor constrói um mundo maravilhoso. Mas o audiovisual não é passivo de jeito nenhum. Porque quem está assistindo está o tempo todo comparando o que os atores estão dizendo, que o roteirista lá atrás teve que preparar,
e que depois toda uma equipe, um coletivo, teve que fazer se materializar aquela mimética, aquela imitação da obra que você escreveu, na frente dele, e ele fala, não acredito, né? Não é um hospital isso daí. Cadê o soro? Ninguém está passando mal. Ai, que mentira. Quer dizer, a coisa já está pronta. Se você fizer equivocadamente o audiovisual é muito traiçoeiro, mas é delicioso. É uma coisa. Mas aí eu aconselho a quem quer entrar para o mundo de escrever roteiros, não se envergonhar de buscar escolas de roteiro, de buscar teoria de dramaturgia. Eu quero ser roteirista, o que eu estudo? Para qual faculdade eu entro? Vai estudar dramaturgia. Vai entender o que os gregos fizeram e por que fizeram. Não é o que eles fizeram, é o porquê fizeram assim e por que dá certo, por que funciona. Você encharcar a sua história com esse lado também do storytelling, que é fascinante, que é colocar as peças no lugar, mas não deixar o leitor ver como você está fazendo, é uma delícia. Aí você navega suave em qualquer plataforma. Porque a treta hoje é que o seu leitor está lendo o seu livro, mas cai uma mensagenzinha no celular. Aí ele está no Face. Aí ele pula para o Insta. Aí ele joga um gamezinho que ele baixou lá na Google Play, na Apple. E ele está jogando o joguinho. E ele fala, nossa, vou no YouTube ver como passa essa fase. Não sei como passa. Ele está no YouTube vendo como passa esse mapa, essa fase, essa tela, esse boss. Aí ele vê, olha, descobre um youtuber falando do game e fala, é baseado num livro tal. Aí ele pula no link da Amazon e começa a ler. E aí você está disputando essa mesma atenção, esse mesmo tempo precioso. Por isso que você tem que ser mortal. Quando você está escrevendo e contando uma história, você enfia uma estaca no coração do seu leitor e leva ele com você da primeira à última página. Pessoal, daqui a pouquinho a gente vai abrir para perguntas. Eu só queria fazer uma última, não exatamente uma pergunta, fazer uma rápida brincadeira com o pessoal. Vamos jogar um pouquinho de RPG aqui, certo? Vixe, Verdade ou eu desafio? nunca joguei. Então, Tem um falso cognato com o André Viana. Todo mundo acha que eu joguei RPG pra caramba, mestrei e tal. Nunca joguei. não, tu tá no meio de uma Mas arena. me ajuda. No meio de uma arena é um Me bom ajuda. lugar para começar. Isso. Certo. Vocês três são guardas numa caravana. Há um vampiro, uma bruxa elfa e uma serpente. Um homem serpente, vamos dizer. Serpente. Vocês estão protegendo essa caravana que leva a carga mais preciosa de todas, um carregamento de livros. Certo? A caravana está avançando com as carroças, vocês ali vigiando. De repente vocês chegam no meio de um pântano, um lugar meio sombrio, árvores retorcidas, e vocês veem das sombras desse pântano surgirem criaturas meio retorcidas. Minions. Nós vamos chamá-las de, sei lá, fiscalitos. E esses fiscalitos, eles olham para vocês e dizem, nos entreguem esses livros. O que vocês fazem? Bem, Alguém falou aí, rola a iniciativa. Gostei. meus vampiros são de Osasco, brother. Tipo, você quer mesmo pegar esses livros? Vai encarar a parada aí? Tipo, é a primeira. Tipo, eu não sei como é isso no mundo do RPG, mas eu já dou uma empurrada. E aí, vai encarar mesmo? Enquanto isso, quanto eles são? Em quantos fiscalitos? Crivelions. 20 fiscalitos, mais ou menos. Dane-se, nós vamos fiscalitos. devorar todos. Não, tudo bem. Eu, como serpente, eu me escondo dentro do carregamento, aguardando se alguém passar pelos dois. E deixa a gente lá. Bacana, legal, Felipe. Calma! Porque vocês não vão... 20, vocês dois sozinhos, não que vocês não deem conta. Mas se passar alguém, eu pego, eu sou a última defesa. Ótimo. Eu sou uma elfa clériga de Tanató, deusa do conhecimento, e eu pego esses livros e dou na mão deles para lerem. Uau! Aí eu fico lá dentro assim, mas não vai acontecer nada. Pode levar. Mas não era pra eu morder agora? Agora. Aí abre ela e fala, não, né, amigo? Os livros saem daqui abertos. Muito bem. Tu vai conseguir convencer alguns dos fiscalitos, mas outros vão encarar
o Vampiro de Osasco. Vai dar um combate. Tá? Normalmente no RPG a gente rolaria dado, mas como a gente está sem dado, eu vou passar a decisão para o público. Se vocês acham que os fiscalitos ganham a luta contra os guardas da caravana, vocês vão gritar censura sim. Se vocês acham que os livros vão vencer, vocês gritam bem alto no 3, que eu vou falar, censura não. Então vamos lá, pessoal, vamos decidir aqui o resultado dessa cena de RPG. 1, 2, 3. Censura não! Yeah. Vocês derrotam os fiscalitos, inclusive um tenta se esgueirar, tu morde ele. Yes, a serpente matou um também. E 2 ficam lendo. Peraí, eu tô lendo aqui. Deixa eu ir com vocês. Só mais uma página. A serpente também é conhecimento. Fica lá, não, leia aqui, leia esse também. Vou recomendar outros livros aqui. Pega esse e-book, esse tá esgotado. Ler. Muito bem, pessoas. Agora a gente vai abrir para perguntas. Quem quiser, só... Ok, já temos uma primeira lá no fundo. Adorei sua capa. Olá, meu nome é Cecília, algumas pessoas já me conhecem. Oi, Cecília. Minha pergunta vai mais para Karen. Vai para você, inclusive. Quer dizer, vai para você, com certeza. Eu sou escritora e eu quero escrever livros de ficção, mas quando vem para a realidade, eu queria saber como foi ser uma mulher escritora de fantasia num gênero literário onde a grande maioria de escritores são homens, né? E qual conselho você teria para as novas escritoras de fantasia que vão precisar navegar por esse mundo tão machista? Quando eu comecei, eu lancei os meus primeiros livros de forma independente. E no início foi bem tranquilo, assim. Eu comecei vendendo para minha família, depois para os amigos, depois para os amigos dos amigos. Depois eu comecei a frequentar escolas, mostrar meu trabalho. Fui muito bem recebida. Eu tive essa preocupação em relação a ser uma mulher escrevendo fantasia quando eu comecei a escrever para Tormenta, porque os criadores de Tormenta são todos homens. Os escritores de Tormenta têm uma contista, mas tirando ela, os outros são todos homens. Até tem mulheres trabalhando, mas são ilustradoras, o pessoal que trabalha mais com a parte de arte. E eu ia chegar com um romance, ia chegar com o pé na porta, meu nome de mulher não estaria escondido, estaria lá Karen Soarelli para todo mundo ver, ia me apresentar como autora para o pessoal. E, além disso, eu tinha uma outra preocupação, que os romances de Tormenta que já haviam sido publicados são de autoria do Leonel Caldela, que é um escritor sensacional. O pessoal adora o Leonel Caldela, e eu sabia que quando os meus livros saíssem, era impossível evitar a comparação. Então, eu fiquei completamente preocupada com isso, né? Como que ia ser a receptividade. Só que essa preocupação não me impediu de ir lá e fazer. E o que acontece é que eu fui muito surpreendida pelo público de fantasia, pelo público de Tormenta. Eles adoraram ter uma mulher escrevendo no cenário. Teve gente que veio falar comigo pessoalmente, falar que bom que agora a gente tem uma mulher para trazer uma visão diferente, né? Os homens, eles se esforçam bastante para tentar pegar um público o mais amplo possível, para tentar representar todo mundo, mas a gente sabe que um texto escrito por uma mulher tem algumas coisas que elas são impalpáveis, e somos nós que temos a nossa visão, conseguimos colocar ali. Então, a boa notícia é que eu fui muito bem recebida. Algumas pessoas até falaram que ficaram com o pé atrás, porque não é do Leonel, mas isso não tinha nada a ver com ser uma mulher. E eles leram e se surpreenderam também, ficaram super felizes. Eu tenho um monte de mensagens no Facebook falando coisas lindas, e eu fico muito feliz. E, para quem quer escrever, a minha recomendação é: não deixe que essas preocupações te impeçam. Dê a cara a tapa. Ninguém ninguém consegue agradar todo mundo. Então, tem gente que não vai gostar mesmo, porque não foi feito mesmo para aquela pessoa ler. Mas as pessoas, para quem você está escrevendo, elas vão respeitar o seu trabalho. E eu vejo tudo com muito otimismo nesse lado. A primeira pergunta foi lá no fundão, então vamos trazer aqui para frente.
Minha pergunta é para o André. Crônicas do Fim do Mundo. Quando vem o próximo? Uau! Olha, ele está no forno, vindo, chegando. Muita gente ansiosa por As Crônicas do Fim do Mundo 2. Eu também estou ansioso demais para ver esse livro publicado. Tem uma querida agente secreta cuidando de tudo isso. E logo vai estar aí para vocês. A Raquel poderosa, Cássio Porto poderoso, todo mundo lá. Dentro daquele mundo incrível que foi criado aí em A Noite Maldita. Começa em A Noite Maldita, derivado aí do O Vampiro Rei. Em breve. Podemos falar em breve, querida? Em breve. Olá. Pergunta para o André. Olá. Oi. Tudo bem? Eu acompanho seu... Tá me ouvindo agora? Obrigada. Meu nome é Tatiane. Eu acompanho seu trabalho há uns 16 anos, mais ou menos. Você tinha 10 quando começou a ler? Ai, quem me dera. Não. Já era mais velha. Mas foi meu primeiro livro. E eu queria saber qual foi o start que você teve para começar a escrever livros de terror para criança. E como vem sendo a aceitação do público infantil sobre esses livros. Cara, foi um desejo mesmo, assim, a vontade. O escritor, eu acho que ainda que você traga uma etiqueta do seu gênero, André é o escritor de terror. Na verdade, se você olhar assim detidamente para a minha obra, você fala, cadê o terror? O André é sombrio, o André é melancólico. E eu via essa coisa de os meus leitores... eu já tenho 3 gerações, assim, praticamente, que vinham adolescentes, ou que eu lá, quando eu escrevi com 24 anos o 7, mas via gente de 40, que eu achava, nossa, quanta gente velha vindo nos meus eventos, né? 50, 60. Hoje eles têm filhos, netos que trazem aos meus eventos. E um dia eu acordei com essa vontade. Então, eu não me deixei parar, porque eu sou um autor de literatura adulta, vamos dizer assim. Tem uma coisa que nós somos movidos por paixão e inspiração. Inspiração e ter essa paixão é a coisa que move você ser escritor. Você acreditar e ir para frente de um processador de texto e fazer esse pacto com o tempo, porque... para você escrever um livro como Dartana, você dá um tempo imenso da sua vida. E mesmo para escrever o livro infantil, eu tive que dar um tempo imenso para eu me reconectar com o André criança. Porque quando eu comecei, eu falei, eu quero. Mas quando eu comecei, eu falei, ei, peraí, como é que eu conto para essa gente pequenininha? Mas, graças ao storytelling, você... consegue entregar, consegue chegar, mas precisei de um processo muito grande de me conectar com o André menino, para contar uma história de criança de novo, e foi delicioso, fascinante. Os leitorizinhos adoram, e os pais adoram também. Muito bom. Segunda fila aqui. Boa tarde a todos 3. Obrigada por estarem aqui. Boa tarde, querida. Meu nome é Cláudia. E a minha pergunta é primeiro para o André, porque é quem eu conheço há mais tempo. Mas eu acho que os dois poderiam responder também. Parte dela já foi respondida por uma fala do André e por uma fala da Karina também. Que é o seguinte. Eu sou professora de literatura, né? E aí, vocês estavam falando da questão dos clássicos, né? Só quem não conhece o clássico é que sabe que ele está encharcado de fantasia. Então, os estereótipos, literatura de fantasia, literatura de ficção, literatura de... Isso é uma bobagem, desculpa, né? Literatura é literatura. É boa ou má, ponto. Não interessa se é infantil, se é... Eu acho que a gente cria rótulos exatamente para afastar as pessoas.
A minha pergunta, que já foi parcialmente respondida, mas eu quero mais, é assim: como enveredar por o caminho da fantasia, você já falou um pouco disso, nesse país tão fincado em obras marcadas pelo realismo, naturalismo, tá? Como partir dessa realidade, isso é que é o mais legal, é por isso que eu gosto tanto, né? Sim. Como sair dessa realidade, falar das verdades essenciais humanas a partir da fantasia, que caminho vocês fizeram individualmente para chegar a isso, tá? O seu nome mesmo? Cláudia. Cláudia. Primeiro, obrigado, né, por acompanhar a minha obra. E, cara, todo livro é uma grande missão. Eu escolho escrever aquilo pelo que estou apaixonado. E essa palavra é intrigante, né? Porque a paixão vem de patos. E patos também significa você estar doente. Quer dizer, eu estou doente para escrever aquela história. E aí isso me incendeia. Mas aí eu tenho que segurar esse calor para também urdir a história. Eu gosto muito disso. De tramar a história. E é onde me conecto aos clássicos, a forma que os clássicos entregavam o storytelling, né? Para mim, o sagrado é esse lugar. O storytelling é um lugar sagrado, que eu peço licença para entrar, porque eu sei que eu vou mexer com a cabeça do meu leitor, eu vou mexer com o coração do meu leitor, porque eu não estou jogando barato quando eu estou lá. E porque eu quero que muitos leiam a minha obra, eu não tenho vergonha disso. Eu quero escrever uma obra que seja lida por muitos. Quando você começa a escrever, por que eu estou falando disso? Porque você fala do realismo. Há alguns anos atrás, poucos anos atrás, tinha um pouco dessa coisa, desse ranço entre alta literatura, baixa literatura. Ainda bem que um dos lados da internet, né, explodiu e acabou com isso. Hoje o leitor se conecta diretamente com aquilo que ele quer e não interessa se é alta, se é baixa, se é fantástico, se é real. Cada um lê o que quiser. Mas quando você está dentro do mundo da ficção, é fácil você deixar o seu livro ser descartável. Quando você fechar e acabar o livro, a pessoa esquece o que você escreveu. Mas existe uma arma com a qual você defende a sua obra. Você não entrega uma obra vazia para o leitor quando você coloca um pouquinho de algo para ele pensar. Como em Penumbra, tem um lugar ali. Nunca desista de quem você ama. Isso está permeando a história inteira. Se você buscar em Penumbra, em cada página de Penumbra, eu posso abrir aqui, ou eu estarei falando disso, de não desistir de quem você ama, não deixe de beijar quem você ama, ou da protagonista, Lana, sobre o fato dela não conseguir deixar as coisas para trás. E se a gente pega as crônicas do fim do mundo, cada um deles tem uma coisa no meio ali que a gente chama de premissa, que amarra. Aí isso não deixa o seu livro volátil. Quando o leitor fecha o livro, ele fala, caramba, algo fica cutucando a mente do leitor. E eu também nunca entrego uma obra inteira. Eu sempre deixo espaço airado para o leitor participar, porque o leitor não admite esse espaço. Você, leitor, você não deixa lacuna, você não quer lacuna, você quer conectar as coisas. E isso deixa o livro vivo. Você fica pensando, você procura quem leu também nas comunidades, ou você está tomando café, você fala, você leu aquele livro novo do André? O que ele quis dizer aquela hora, quando a Lana parou na frente de um unicórnio? Não tinha nada a ver com a história, o que foi aquilo? Aí você tenta conectar, isso deixa o livro vivo. E sempre você, como... Ai, desculpa o seu nome. Karen, como a Karen estava falando, você sempre põe uma questão ali para ser discutida dentro da obra. E é uma delícia, eu amo fazer isso. E amo me conectar aos clássicos e ao moderno. E esse ranço com alta literatura, baixa literatura, tem que escrever realismo, isso não existe mais, não precisa. É uma bobeira, é como você falou, essas etiquetas são uma bobeira.
Mas tem um motivo para isso. Mas a gente vai ficar até amanhã aqui falando, mas o Brasil, quando a literatura brasileira começa, pouca gente lembra que a gente foi muito fantástico, a gente foi muito sombrio, foi muito terror também já. Mas parece que não chegou num momento que, se você não batesse de frente com o mundo real, não fizesse denúncia no mundo real, a sua obra não tinha valor. Mas não é assim, não precisa ser assim. Quando a gente fala em literatura fantástica, o pessoal logo pensa em um mundo fantástico, especialmente alta fantasia, né? Pensa nas cidades, nos monstros, nas magias, nas coisas que compõem essa atmosfera. Só que a literatura fantástica não é só isso. No meu caso, eu gosto muito, para mim, o ponto central é o personagem. Então, esse personagem, por mais que ele viva no mundo fantástico, que vai dar a ambientação dessa história, o que a gente pensa são justamente as coisas, não as que estão fora, mas as que estão dentro. E aí, sim, nós temos várias coisas da vida real que se refletem na fantasia. Por exemplo, eu tenho essa personagem, Gwen, no meu livro novo, que ela tem um namorado que ele é um Lefou. Um Lefou em Tormenta, ele é como se fosse um meio demônio. E aí ele não consegue andar pela cidade, ele sofre muito preconceito, as pessoas não confiam nele, alguns têm medo deles, outros atacam ele, porque ele é diferente. E ele não deu motivo nenhum para sofrer isso tudo, além de ser diferente. As pessoas não compreendem. E é nessa hora que a gente vê como que ele se sente passando por tudo isso, que a gente faz essa conexão do mundo fantástico com o mundo real. E esse é só um exemplo. Tem todas as outras questões. Quando você vai pensar em personagem, quais são as motivações desse personagem? Entra toda a parte psicológica, entra o histórico dele, como ele é percebido pela sociedade, como ele percebe a sociedade. Então, nessa hora que a gente faz essa conexão com tudo, com a parte mais íntima dos seres humanos. Não é porque o personagem é um elfo ou um Lefou que ele seja muito diferente. Na verdade, eles são só um reflexo nosso. Eu acho que quando a gente tem esses subgêneros e rótulos, eu penso menos em rótulos, mas mais na literatura como menos em caixas separadas para esses rótulos e subgêneros que se criam, mas mais como a literatura como uma grande sala circular com várias portas. Então eu acho que é importante você, às vezes, ter esse apego à ficção científica, e essa porta vai te levar para um corredor cheio de autores de ficção científica. Você vai conhecer Asimov, você vai conhecer o Ray Bradbury, você vai conhecer Arthur C. Clarke, aí vai chegando nos contemporâneos e você vai chegar nas raízes disso e vai chegar nessa sala onde todo mundo vai se encontrar no final. Então, eu acho que é assim como na adolescência a gente busca fazer parte de grupos. Não, eu sou punk. Não, agora eu não curto mais punk, agora eu sou do metal. Não, agora eu acho que a gente busca para criar nossa identidade e depois a gente vai conhecendo a parte ampla, que é, no caso, normalmente as nossas tribos são definidas por música, né? Quando a gente hoje tem games também, mas enfim, eu cheguei a conhecer música clássica através do Queen, por causa um dia que eu vi o Freddie Mercury cantando com Montserrat Caballé. E eu, uau, ópera, gosto de ópera. O que? Ópera. Wagner, não sei o que, tal. E aí, então você vai indo, né? Então você chega, né? Eu entrei pela portinha do rock e cheguei. E aí eu descobri lá por isso eu falei, uau, tem esse cara que cantou com essa banda, com o Jeff Scott Soto, que fez um cover da Madonna. Madonna é legal. Cara, e aí você sai por outra porta. E aí você volta por outra porta. Spice Girls. Né? Então, olha, eu vejo isso até... A gente pode fazer isso escrevendo. O Serpentário, eu tenho uma grande dificuldade de falar, se for para colocar numa dessas portinhas, por onde que o Serpentário entra. Por várias ao mesmo tempo, até porque ela é uma narrativa toda estilhaçada, né? Cada personagem de Serpentário tem um drama ali. São 4 adolescentes que no Réveillon de 99 para 2000 estavam numa ilha que falaram, essa é a Ilha das Cobras, então vamos lá, um morreu. E aí, esses outros 3 resolvem fazer um pacto de silêncio, porque se ninguém sentir falta dele, a gente não vai poder ser culpado disso. E esses 3 que tinham uma vida ok, eram pessoas ricas e brancas, elas acabam passando
por 19 anos de perrengues e tendo a vida completamente destroçada, cada uma num âmbito, mente, corpo e espírito. Né? E todas elas têm uma ligação com cobras. Uma que ia ser médica veterinária, que é a Caroline, ela não conseguia mais sequer vestir o jaleco porque ela via a serpente se mexendo. Se tem tatuagem de cobra, ela enxerga se mexendo. O outro personagem, que estava ali para ser um grande jogador de futebol e um talento no jiu-jitsu, perdeu o movimento das pernas. Mas se tornou um grande atleta paralímpico. Mas aí rolou uma outra coisa tensa, que são drogas e como ele começou a ter medo de serpentes também. E a outra acha que ela se deparou com o pecado original, com a serpente do pecado original. Então, ela teve o espírito corrompido. Então, ela acha que a serpente ali era Lúcifer, era o inimigo. E aí, eis que agora no Réveillon de 2018 para 2019, eles falam que esse amigo não morreu, ele está muito bem obrigado e escreveu um livro que chama o Método Viper, víbora, que ele é um coach que ensina como seus inimigos, você tem que ser implacável com eles e ganhe dinheiro, e é isso aí. E esse também está ligado com uma serpente. Mas por que só ele prosperou? Ele não morreu e o que aconteceu? E aí ele convida esses 3 amigos, aparentemente ele não tem nenhuma memória ruim deles, e fala, vem passar aqui o ano novo na minha casa, na minha mansão à beira-mar, de frente para a Ilha das Cobras, que eles passaram em 99. Então, e no meio de tudo isso, então eu fico, é terror? É fantasia? É o quê? Não sei, e eu só fiz o que eu gostava, né? Mas eu fui influenciado por todas essas portas que eu fui entrando e saindo, assim, né? Eu sou muito doido dentro dessa sala circular, eu fico entrando e saindo sem sentido. Eu tenho a chave de todas as portinhas, assim. Eu já te vi passando, assim, Felipe, e aí, brother? Oi, e aí, beleza? Foi. Pessoal, temos tempo para uma última pergunta. Eu vou pedir uma pergunta mais ampla. Depois os autores vão dar seus recados finais, então não perguntem quando vai sair um livro ou algo assim. E quem não for contemplado agora, pode depois perguntar pra gente nos autógrafos. Né, a gente vai ter o espaço com autógrafos também, logo depois aqui do bate-papo. Boa tarde. Boa tarde. Eu me chamo Débora, não sou professora, não sou autora, só sou uma leitora voraz, que usa a literatura como uma forma de escapismo, como muitas pessoas usam. Vocês falaram muito bem que, às vezes, nós somos violentados, nosso corpo, nossa mente e nossa alma. E a sociedade está fazendo bastante isso com a gente. Hoje em dia, a gente desenvolve transtornos de ansiedade e depressão com uma velocidade muito rápida. E, às vezes, a gente só consegue um pouquinho de paz quando a gente consegue se deparar com uma literatura fantástica, com uma fantasia que nos tira de dentro dessa sociedade que está machucando o nosso corpo, a nossa mente e a nossa alma. Primeiro, eu queria agradecer pessoalmente a vocês por darem a gente esse descanso momentâneo da sociedade, que às vezes a gente precisa muito. A gente consegue encontrar dentro do livro que vocês escrevem aquilo que nos aflige muito. E, às vezes, algumas respostas que nós não conseguimos encontrar olhando para o lado, porque a gente não consegue conversar sobre. Então, antes de mais nada, queria muito agradecer ao esforço de vocês, por vocês nunca desistirem, e por isso nós não desistimos de vocês. E a pergunta que fica é, diante do que a gente está encarando agora na sociedade, que a gente está encarando essa semana, inclusive aqui dentro, com essa censura descabida, como vocês imaginam o futuro da literatura no Brasil diante dessa adversidade? Já que nós tínhamos uma liberdade para ler o que quiséssemos e escolher o que quiséssemos, e estão tirando isso da gente. Nós vamos encontrar formas. A internet está aí para levar a gente onde a gente precisa. Nós temos as redes sociais para nos organizarmos. Mas realmente fica um pouco mais complicado quando a gente se depara com um governo que não deixa a gente simplesmente desenvolver o nosso livre pensamento e colocar ele para fora. Nós somos perseguidos. Então, o que vocês acham que vai ser agora da literatura no Brasil? E como é que a gente pode mudar e acabar com esse tipo de perversidade que está acontecendo?
Vamos continuar escrevendo todos os dias, tudo o que nos der vontade. E vamos escrever para vocês. Vamos criar esses oásis, esses lugares, para que estejam amparados por nossa imaginação. Curiosamente, de encontro com o que você diz, uma das coisas quando eu paro para pensar minhas histórias é aonde a gente está errando como ser humano, o que está faltando para a gente dissolver essas fronteiras e se conectar mais um ao outro, né? Acurar onde falhamos, né? Escritores não são obrigados, quando vão escrever, a ficar pensando nisso. Não precisa entrar nessa paranoia. Mas, se você fizer isso um pouco em cada livro, você vai criar lugar para as almas descansarem e para encontrar respostas e forças para continuar amanhã e ter força para lutar. Eu não vou mudar o que eu escrevo porque o governo, porque o prefeito, porque o presidente, isso ou aquilo. Eu quero que vocês leiam e eu quero continuar a imaginar. Se eu não escrever, quando eu fico sem escrever, 3, 4 dias, eu começo a passar mal. É real, é um negócio fisiológico meu. Eu preciso despejar o que eu estou pensando. E aí, como isso chega a vocês, é outro papo, mas é preciso esparramar o que a gente imagina. E que bom que vocês estão aí para nos escutar. E que bom que hoje nós temos meios para nos fortalecer, como você disse, com as redes sociais, com a internet, que faz o bem e o mal, né? Que, infelizmente, dá boi para muita gente chegar onde não devia. Mas, até isso, será que esse meu discurso é certo, entendeu? Mas, propicia que você encontre o que o André escreve, o que a Karen escreve, o que o Felipe escreve, e que se fortaleça também. Vamos escrever amanhã. Não importa o que está acontecendo hoje, nós vamos escrever amanhã. Olha, me fizeram uma pergunta muito parecida, uns 2 anos atrás, perguntando o que eu imaginava do futuro da literatura. E o que eu falei foi justamente que seria cada vez uma literatura mais colorida, mais diversa, não só com diferentes personagens, mas também autores, pessoas negras, pessoas homossexuais, indígenas, escrevendo sua própria história, escrevendo sua própria arte. E eu vejo que, por um lado, eu estava certa, mas, por outro, eu estou assustada, porque eu não esperava que essa arte fosse censurada. E o que eu vejo hoje é que eles estão tentando pisar em nós e eles vão conseguir, a não ser que a gente faça algo. A gente não pode deixar isso acontecer. Tem uma coisa que minha mãe falou quando eu era pequeno, quando eu não tinha nem muita noção política das coisas, mas isso sempre volta para mim, que é como faz barulho a carroça vazia. Né? Aquela virando a rua, vem aquela carroça destrambelhada, é porque ela está vazia, ela não tem peso, o eixo dela fica... Então a gente está numa carroça vazia atualmente, que faz muito barulho, mas é aquela coisa de... não tem nada ali. Eles não têm nada. Eles não são nada. Eles têm tão pouca coisa que tem só raiva. E a gente também tem raiva para enfrentar, só que a gente vai ter que encontrar outros sentimentos para se juntar. Então é o quê? A gente usar o mínimo de influência que a gente tiver no lugar, a gente vai usar para dar voz para os outros. O que a gente já tiver conquistado, a gente vai agora dar a mão para fazer outras pessoas conquistarem também. A gente vai ceder nosso espaço. A gente vai escrever para lembrar os outros. A gente vai escrever para entreter, a gente vai escrever para lembrar. Eu vou mudar, sim, o que eu escrevo, no caso. Eu só vou ficar pior. Eu sou muito... Você pode falar o que eu não posso fazer, eu vou ficar pior. Eu vou ficar mais cheio de pontas. Eu vou passar tétano. Eu acho que eu vou direcionar a raiva para o lugar certo e eu vou continuar escrevendo mais, higher, faster. E eu acho que uma coisa que nós, como escritores, a gente tem que fazer também, eu acho que como qualquer pessoa que produz conteúdo, qualquer pessoa que
estar na linha de frente de alguma coisa é lembrar todo mundo que, por mais que a gente tenha esse bombardeio de notícias, a gente tenha esse sentimento de estar cercado, que na Bienal, por mais que a gente esteve por alguns momentos realmente cercados, sendo aí farejados, mas a gente mostrou. Eu me arrepiei ontem vendo a galera passando com o livro em pé. Eu estava lá em cima na sala de autores e aquilo foi lindo. Mas a gente tem que lembrar que não está tudo tão terrível assim. Olha quem está aqui agora. Então, nós como escritores, a gente está aqui para lembrar vocês que está todo mundo já de armadura, está todo mundo já com seu escudo. A gente está aqui para dar uma polida na armadura de vocês no pit stop, amarrar direito aqui as fivelas, trocar o escudo, afiar de novo a espada, mas a gente está aqui para... Olha, vão falar que eu estou incitando a revolução, para armar vocês para o que está vindo, tá? Mas essas são nossas armas e é assim que a gente vai lutar. Pessoal, se vier, venha na paz, como diz Bacurau. Pessoal, infelizmente estamos chegando ao fim. Eu vou pedir recados finais de cada um. Falem de seus projetos atuais, suas redes sociais, onde o pessoal pode encontrar vocês para continuar essa conversa. André? Bem, tem muita coisa rolando, mas pouca coisa que eu posso divulgar, infelizmente, mas está chegando. E para mim é uma satisfação imensa estar aqui com vocês, reunidos nessa arena, falando do fazer do livro, do ler. Para mim é sempre um prazer enorme participar das Bienais e encontrar com os leitores cara a cara, dar um abraço além das redes virtuais. Um abraço quente e tem autógrafo, eu acho, agora, né? Então fiquem à vontade aí, tragam seus livros, vamos lá. Aqui atrás, estão ali sinalizando. Entrem no meu site, andrevianco.online, lá tem a minha newsletter. Ou então no Instagram, entra na minha bio, clica ali na bio, tem o meu WhatsApp e a newsletter também. Inscrevam-se, porque vocês sempre saberão o que está acontecendo nesse mundo maluco do Vianco, tá bom? Eu tenho muitos projetos acontecendo ao mesmo tempo. Eu gostaria de lembrar que quem aí, o pessoal gosta de escrever, entrem lá no papodeautor.com.br, que a gente está o tempo todo fazendo algo novo, tem um grupo de autores trocando experiências. E no mais, eu estou em todas as redes sociais, me encontrar é muito fácil, eu sou a única Karen Soarelli do universo. E no meu site também, karensoarelli.com.br, vocês encontram tudo sobre mim, as minhas obras, e os meus livros estão no stand da Jambô aqui na Bienal. Compartilho do muita coisa, muitos projetos, pouca coisa que eu posso divulgar. Mas Serpentário e Ordem Vermelha. A Ordem Vermelha não está esgotada na Bienal, mas Serpentário tem lá no stand da Intrínseca. Legado Folclórico lá no stand da Autêntica, que são meus juvenis, folclore, fantasia urbana e folclore nacional. Estaremos agora aqui no autógrafo. Depois, quando me expulsarem daqui, vou para o stand da Intrínseca. Estarei lá, do lado do meu Serpentário. Estou em redes todas sociais, mas a única em que vale a pena me seguir é o Twitter. @felcastilho. É a mesma arroba no Instagram, mas não recomendo. E tem para sair aí, mas o Serpentário está agora ainda na tour de divulgação ainda, né? Mas em breve, em outubro, sai aí uma adaptação minha de Lovecraft em quadrinhos, que é o Horror de Dunwich. E tem mais coisas aí para sair. Olha, ela gostou ali, ela pôs a mãozinha assim. Olha só, o Cthulhu me olhando aqui, muito bem. Então tem isso para sair, tem mais coisas e é isso, a gente se vê. Pessoal, os autores vão passar para a área de autógrafos aqui. Quem tiver a senha já pode ir para lá. Depois, Felipe no estande da Intrínseca, pavilhão azul. Karen no estande da Jambô, no pavilhão verde, aqui pertinho da Arena. E André no estande da Novo Século. Depois na Faro. Na Faro, Tô que é no estande da Faro. No iníciozinho do pavilhão azul também. Pavilhão azul, isso. Muito obrigado a todos. E até a próxima Bienal. Quem gostou, bate palma!